Armando, vamos lá, meu amigo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Alessandra, você está admitindo aí o pessoal, né? Posso ficar tranquilo aqui. Pode ficar sem. Você vai ficar, tá? Quem quiser ligar o monitor, pessoal, ligar o vídeo, pode ligar, porque eu estou vendo vocês aqui também, tá? Eu tô com uma outra tela e posso ver a carinha de vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, antes de começar a, a falar aqui, a gente refletir sobre o tema de hoje, que é discórdia e desinformação, e como que a gente se posiciona como espíritas para isso, eu já gostaria de chamar vocês para duas reflexões. A primeira delas sobre a página que foi tirada, não sei se foi ao acaso que a Alessandra escolheu, ou se o Armando escolheu ao acaso, mas essas duas palavras, elas interagem fortemente com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Constância e firmeza. Então, a constância me leva a crer que nós, como espíritas, nós devemos ter uma constância que é a constância do aprendizado. O senhor Armando, na hora da prece dele, ele falou do nosso papel enquanto replicadores da doutrina espírita. Então, esse é o primeiro, primeiro, primeira reflexão que eu gostaria de chamar vocês para a gente pensar junto. A segunda delas é com relação à própria página que foi tirada, né? Então, essa constância é o nosso papel enquanto espíritas, né? A gente ter essa constância do conhecimento e a gente divulgar e participar naquilo que a gente entende que é o correto da doutrina do Cristo. Então, sempre averiguar o que a gente está fazendo. E o terceiro, e não menos importante, eu estou lendo um livro que não é um livro espírita, que é um livro chamado A Inteligência Emocional, de um autor americano chamado Daniel Goleman. É um livro que não é tão atual, um livro também não é do século passado, mas enfim, é um livro bastante atual, porque ele fala, uma das coisas do livro, eu li esse livro, eu acho que eu devia ter por volta de uns 29 para 30 anos, ou 30 e poucos anos, já fazem mais de 30 anos que eu li o livro. E eu estou relendo ele, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso papel hoje. E ele fala para nós nesse livro, uma das coisas que ele discorre do livro é que o nosso cérebro ele tem muito mais capacidade de aprender quando nós estamos ensinando. Então, se nós temos mais capacidade de aprender quando nós estamos ensinando, significa que o nosso papel enquanto educadores da doutrina tem um peso maior de responsabilidade. Porque se nós estamos falando da doutrina espírita, nós devemos ter a capacidade e a capacitação para falar de forma correta. E aí eu trago também aqui, logo de cara, para a gente conversar, uma frase que é de Allan Kardec, né, que está no Livro dos Espíritos, que ele fala que se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Na verdade, essa frase, que é do século retrasado, ela é mais atual do que nunca, porque mais do que a gente ter a preocupação de nós fazermos a nossa reforma íntima, nós temos que zelar pelo que nós pregamos e pelos que as pessoas nos veem, porque muitas das vezes esse reconhecimento do verdadeiro espírita é mais pelos seus atos, pelas suas ações, do que pelo aquilo que você fala. Eu posso estar falando alguma coisa aqui para vocês e simplesmente fazer totalmente diferente. Primeiro, porque eu tenho livre-arbítrio, posso fazer. Eu posso ir para as inclinações aqui do jeito que ele fala má, né, as más inclinações. Mas a gente observa que aquelas pessoas, até independente de serem espíritas ou não, a gente acaba seguindo. Então, ontem nós fizemos um estudo continuado, que uma das coisas que a gente abordou, e na verdade foi o Pierre que abordou, foi justamente essa, essa parte dessa culpa, que eu até estava discutindo hoje de manhã na casa do meu sogro, que é essa culpa adaptativa e a culpa patológica. E eu não sou psicólogo, não vou entrar nesse detalhe, mas me chamou muito a atenção
essa parte adaptativa, que é mais ou menos o seguinte: eu olho uma coisa que está errada, eu passo por ela e falo, eu não posso fazer nada, vai continuar assim. Então é aquela história de eu passo por um irmão na rua que está em sofrimento, independente se seja sofrimento material ou sofrimento espiritual, porque caminham juntos, e eu passo por ele e eu falo, não tem nada que eu possa fazer. Tem sim, óbvio que tem coisa que você pode fazer. A gente não pode ter essa culpa adaptativa. A gente tem que chegar para esse irmão e, no mínimo, a gente tem que procurar fazer algo por ele que naquele pequeno momento que a gente está dispondo um tempo vai fazer a diferença na vida dele. Então a gente precisa refletir sobre o nosso papel enquanto espíritas de ser ativo sobre a luz da doutrina e sobre a luz do que Jesus nos ensinou. Senão a gente não consegue a nossa tão sonhada evolução, principalmente a evolução moral. A gente está num mundo de transformação. O tema de hoje fica até fácil falar, a gente podia fazer um debate aqui de um dia inteiro falando sobre isso, né? Vocês veem o que está acontecendo entre Israel e a Palestina, entre Israel e Irã, entre Ucrânia e Rússia, entre a Índia e o Paquistão. Se vocês olharem o globo como um todo, nós temos diversos tipos de conflito, que diferente de 50 anos atrás, ou até mesmo de 30 anos atrás, quando nós não tínhamos tecnologia de propagação da informação, as informações elas demoravam a chegar, mas elas chegavam, em sua grande maioria, com uma veracidade maior do que chega hoje. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, mesmo mais isolado, se tiver uma conexão com a internet, ela é capaz de colocar um post, esse post, uma nota, né, melhor dizendo, um texto, e esse pode se propagar de uma maneira avassaladora, né? Então, essas tecnologias, elas facilitaram muita coisa nas nossas vidas, mas ela também nos coloca num ponto que nós devemos ter uma inflexão sobre isso e não aceitar tudo, né? Discutir muito sobre a fonte, discutir muito sobre o conteúdo, certo? E a gente precisa ter um pouquinho de confiança naquilo que a gente está passando. Um exemplo clássico da doutrina espírita é o que pelo menos eu procuro seguir com bastante veemência, é na relação ao conteúdo. Se a gente, dentro da casa espírita, numa mensagem psicografada, numa mensagem psicofônica, a gente presta atenção no conteúdo, porque aquele conteúdo ele precisa ter algum sentido para nós. Ele precisa ter algum senso de lógica naquilo que está sendo propagado. Ele não pode ser uma mensagem ideológica, uma mensagem que não faça sentido sobre a luz da doutrina espírita, uma mensagem que não faça sentido sobre a luz dos ensinamentos de Jesus. Se eu estou indo por esse caminho, provavelmente eu não estou fazendo o meu papel crítico que Kardec tanto pregou, no sentido de pregar de fato, de catequizar, de evangelizar as nossas ações com o seu senso crítico. Nem tudo que ele ouviu, ele engoliu. Nem tudo que ele ouviu, ele escreveu. Então, por isso que a gente fala que Kardec, ele codificou, porque ele ouviu muita coisa e sobre o crivo de um aspecto científico de obter informação, analisar a informação e ver o conteúdo daquela informação, se ela se repetia no modelo sistemático, ele publicava, senão ele guardava aquilo, porque poderia ser uma informação que não teria uma base. Então a gente precisa estar atento nesse mundo que a gente está hoje, porque com o advento das tecnologias, qualquer pessoa pode emitir a sua opinião e se propagar rapidamente. Então, da mesma maneira que nós somos treinados a olhar o conteúdo que vem do lado espiritual, que a gente também possa ser treinado em olhar o conteúdo que chega para nós. Eu dificilmente propago uma informação se eu não sei a fonte. Se eu, mesmo que seja uma coisa boa, mesmo que seja uma coisa boa, se eu não sei a fonte,
se aquele conteúdo me causa um pouco de estranheza, e se não é uma fonte que realmente eu confio, eu não propago. Eu fico com aquilo para mim, mesmo sendo bom. Por quê? Porque mesmo sendo bom, eu posso ser pego, né? Como o pessoal gosta de brincar, eu posso ser pego ali pela mãozinha, pelo pé, porque vai chegar uma pessoa que está querendo entrar na doutrina ou está querendo criticar a doutrina e vai chegar para mim e falar assim: isso não tem base científica, isso não tem base em lugar nenhum. Da onde você tirou isso? E a gente pode ficar numa saia justa, o que não é bom, porque acaba enfraquecendo tudo aquilo que nós entendemos que seria o ideal espírita. Então, como o Álvaro gosta de dizer, o Álvaro Crispino, eu roubartilhei isso, eu acabei agregando isso no meu dicionário. A gente precisa separar o que é doutrina espírita, que foi enviado para nós através dos espíritos e codificado por Kardec, e o que é movimento espírita, para que a gente não saia por aí engolindo, digerindo e propagando as coisas que não façam sentido, tá bom? Bom, obviamente que quando você propaga alguma coisa, e nesse caso a discórdia, você tem que assumir determinadas causas e consequências, certo? Quais são essas causas e consequências? Muitas das vezes, você pode ter uma manifestação de um orgulho, o que vai gerar egoísmo e que vai gerar intolerância. Bom, também ontem eu citei, e vou citar de novo, porque eu acho que tem tudo a ver com os assuntos. Tem uma frase que é atribuída a um personagem de ficção científica hollywoodiano, que é o Mestre Yoda. Mas eu acho que a frase, se alguém souber o autor, se esse autor de fato existiu e eles usaram ou simplesmente estão é, é, se apropriando desse autor, por favor, me falem. Eu até hoje eu não achei. Mas ele, num dos filmes dele, ele fala o seguinte, que o medo leva a gente para um ambiente ruim, que no caso é o lado negro da força. No nosso caso, a gente pode substituir por ambiente ou manifestações deletérias. E que o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. A gente pode adaptar para cá porque é a mesma coisa. Quando a gente começa a ficar um pouco intolerante e não prestar atenção no que o companheiro tem a dizer, mesmo que nós não tenhamos a concordância plena do que ele está colocando, é imperativo, na minha opinião, que a gente escute o outro lado, que a gente vista os sapatos e as sandálias do outro lado, independente da colocação. Porque senão você vai gerar uma discórdia, que é o que aconteceu num ambiente tão polarizado como a gente vive, famílias deixando de falar um com o outro, amigos deixando de falar um com o outro, porque simplesmente é aquela minha opinião, a minha opinião é a correta e eu não tenho tolerância para aceitar o que a pessoa está falando, sem nem escutar, sem nem debater, de uma forma fraterna. De novo, independente se o que está certo está errado, né? Eu até esqueci de colocar, tenho uma figurinha, depois quem quiser me fale que eu mando, que é uma figurinha muito interessante, é um cartoon que tem duas pessoas colocadas uma de frente para a outra e um número 9 na frente. Esse aqui está dizendo é 9 e esse aqui está dizendo é 6. Aí embaixo vem, é 9 ou é 6? Depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. A gente tem que aprender isso. Bom, um outro ponto que eu considero também bastante importante para que a gente venha a debater hoje, que a gente venha a pensar juntos, são as provas coletivas, né? As provas coletivas. Muitas das vezes, essas provas coletivas são reencarnes que a gente tem que ficar numa determinada família ou num círculo de amigos ou até mesmo de trabalho, que a gente olha e fala assim: eu não tenho nada a ver com esse cara, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, eu não tenho nada a ver com essa moça. Por que que eu estou do lado dela? Eu não tenho nada a ver com essa família. Eu passei anos da minha vida falando isso, da minha família. Eu olhava e falava assim: eu não tenho nada a ver com esse pensamento. Eu não penso dessa maneira. Eu não ajo dessa maneira. Por que que eu estou aqui? E muito depois
de eu entrar no espiritismo, não foi logo de cara, eu descobri por que eu estava lá, qual era o motivo de eu estar lá. Então a gente precisa entender, de novo, vestir o sapato do coleguinha, vestir o sapato de quem está junto de nós. E por fim, não menos importante, se eu começo a manifestar essa minha intolerância, essa minha, essa minha discórdia, como a gente vê no dia a dia, eu começo a ter uma desunião social. É claro que eu consigo, é claro que eu faço, é claro que eu vou ter isso. E isso é uma derrocada da sociedade, porque eu começo a criar pequenos feudos, e esses feudos acabam olhando numa visão tão míope, que eles não conseguem enxergar o que está do lado. A gente não fala tanto, nós espíritas, que nós devemos ter aquele olhar, que não deve ser um olhar míope, do berço ao túmulo, que a gente tem que ter uma vista ampliada para olhar o pretérito, que foram as nossas vidas passadas, e o futuro de que está por vir. Então, como que eu vou ter uma forma tão tacanha, se vocês me permitem usar essa palavra, de olhar só o meu pequeno feudo? A gente não pode aceitar isso. Até porque eu vou puxar de novo pelo que o senhor Armando falou. Se nós estamos aqui para ensinar, se nós nos comprometemos a isso, é claro que eu tenho que ter um estofo, sim, moral para fazer isso. Né? Não dá mais para ser faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não existe isso. Então a gente precisa é, deixar de ter essa culpa adaptativa, que eu gostei muito dessa colocação, para a gente poder se adaptar a esses novos modelos, a esses novos tempos. E aqui eu trago a pergunta 792 do Livro dos Espíritos da Lei do Progresso e Civilização. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos, dispostos a alcançá-los. Olha só que resposta interessantíssima isso. Os homens não estão dispostos a alcançá-lo. Vocês acham que os homens estão dispostos a alcançá-los? Sim ou não? Não, né, gente? É só ver o que está acontecendo no mundo. Se todo mundo tivesse disposto a alcançar, não teria isso. Tem uma frase atribuída a a um aviador alemão da Primeira Guerra, que eu sou ruim de nome pra caramba, mas, por favor, se alguém fuçar aí na internet me fala, que ele fala que a guerra existe para que jovens se matem, porque os velhos não têm coragem de pegar em armas e fica cada um no seu canto jogando bomba um nos outros através da juventude. Porque quem vai para a guerra são os jovens. Né? Os grandes diplomatas, os grandes políticos, ditadores, o que quer que seja, eles não vão. Eles ficam só lá, manda o exército matar, manda o exército mandar míssil. Né? Então, essa é uma forma bastante interessante de ver. E, obviamente, a discórdia ela acaba abrindo um vínculo obsessivo. Óbvio que abre, gente. Se eu começo a abrir a minha sintonia para que esses pensamentos sejam se sobreponham aos meus pensamentos morais, é óbvio que eu vou trazer para mim quem? Os irmãozinhos que querem que a gente fracasse. É tão simples quanto isso. Né? Vamos adiante. A desinformação hoje é uma ferramenta do desequilíbrio. Então, assim, quando a gente distorce a verdade, e de novo, hein, não estou dizendo que nós aqui ou as pessoas distorcem a verdade, mas tem os irmãozinhos encarnados que ainda são extremamente ignorantes no sentido da informação, que acabam criando uma distorção de uma verdade e interpretam como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, isso acaba abrindo muito espaço para que a gente tenha pensamentos que não são legais, para que pensamentos que não são bons. Então, primeiro, se eu estou distorcendo uma verdade, ou se eu estou contando uma coisa sobre um outro ângulo, que pelo menos, ou se eu vou repassar, que pelo menos eu tenha certeza de que aquilo vem de uma fonte fidedigna e que não está distorcendo uma verdade. Né? Então, hoje discutimos muito sobre isso. Eu estou vendo 6 ou estou vendo 9? Depende. Um lado está vendo 6, o outro lado está vendo 9. Mas o que de fato
a gente está falando? É 6 ou é 9? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas ferramentas. Eu acho que o WhatsApp hoje é uma super ferramenta para nós. O Zoom é uma super ferramenta para nós. Mas a gente tem que ter um cuidado danado, porque às vezes o dedinho nervoso que você recebe uma coisa, você bum, joga adiante. Ah, se veio do seu Armando, eu confio, eu vou jogar para o grupo inteiro. Pô, mas será que o seu Armando testou para saber se aquilo era verdade? Né? Nos nossos próprios grupos, quantas vezes a gente olha e fala, fulano, toma cuidado, isso é fake news. Fulano, toma cuidado, isso não tem embasamento nenhum. O fulano, toma cuidado, não foi bem assim que aconteceu. Então, o espiritismo, se da mesma maneira nós espíritas que estamos aqui hoje acreditamos numa fé raciocinada, a gente não pode deixar, né, de ter também raciocínio com relação ao conteúdo. A gente não pode aceitar qualquer coisa, né? Se a gente discute em grupos fechados, ou se a gente discute nas nossas reuniões mediúnicas, que aquele conteúdo não é um conteúdo realmente útil, que pode ser um conteúdo anímico, por que a gente não pode discutir isso com aquilo que chega para a gente? E aí eu trago uma coisa do livro dos médiuns, porque somos influenciados o tempo inteiro por essas ações, né? Somos influenciados o tempo inteiro por isso. Muitas das vezes chegam até nós impulsionados pelo mundo material, mas sugeridos pelo mundo espiritual. Então ele coloca aqui que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, perdão. Então, que o nosso senso crítico possa ser atuante para que a gente não caia em armadilhas. Bom, entrando aqui no nosso papel como espírita, né? Compromisso com a paz e com a verdade. Muitas das vezes eu achava legal que quando acabava uma exposição, alguns expositores da nossa casa colocavam assim, abraços e muita paz. E eu ficava intrigado com aquilo, por que muita paz? Eu já estou num ambiente de paz. Mas, na verdade, não é a paz do ambiente, é a paz da sua consciência. A sua consciência está em paz? Eu pergunto isso para vocês hoje. A consciência de vocês está em paz com aquilo que em paz com todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia? Né? Como é que é a nossa postura nas redes sociais, que eu já falei aqui? A gente verifica a fonte? Eu não estou falando que a gente tenha, certo? Existem, como eu falei, existem posições. Existe o 6, existe o 9. Mas, pelo menos, que essas posições sejam de uma fonte que, pelo menos, caminhe com a veracidade, independente do ponto de vista ideológico, mas que, pelo menos, caminhe com a verdade. Eu posso pegar um texto bíblico e colocar a minha opinião. Eu posso pegar um texto espírita e colocar a minha opinião. Mas eu não posso pegar um texto espírita e mudar o texto espírita. O texto bíblico, eu não posso, dentro do que a gente acredita. E olha que, mesmo assim, na nossa literatura espírita, tem muitas coisas que hoje já não cabem mais na sociedade atual. Que a gente tem que remodelar. Que a gente tem que, não é distorcer a codificação, mas atualizar para o caminho do que a gente entende hoje. Então, assim, vamos olhar as fontes, né? Ser um exemplo. Tem algumas pessoas que me mandam mensagens, por exemplo, que quando eu pego a mensagem, eu raríssimas vezes, né, eu vejo que não tem uma fonte fidedigna associada, porque eles tomam muito cuidado para passar a informação, né? E você, quando você acaba passando informações que não são, ou não estão alinhadas com a doutrina espírita, não são informações verídicas, ou são informações que, apesar de serem verdades, elas afligem e atacam o que a gente entende como obra do Cristo, como obra da doutrina, como a obra dos espíritos, como as leis universais. Cara, será que vale a pena repassar? Porque se eu sou um exemplo, como pai para as minhas filhas, eu também sou um exemplo para a sociedade a que eu pertenço.
Se algum dia o Maurício for visto na rua, batendo no mendigo, atirando um papel na rua, parando o carro em cima da calçada, cara, que exemplo que eu sou para vocês que eu estou falando aqui hoje. E eu já passei por isso. Quando eu chegava no CEASA antigamente, eu parava meu carro em cima da calçada. E a gente estava num estudo continuado e alguém levantou a mãozinha e falou: Maurício, você está falando de ética, de espírito, mas você acha correto você parar o carro na calçada e impedir que os pedestres ou uma mãe com um carrinho passe? Cara, aquilo me deu uma agonia tão profunda, que já tem uns 15 anos, 20 anos, que eu não paro o carro. Eu prefiro ir a pé, mas eu não paro o meu carro mais na calçada para assistir uma palestra no SEAS. Por quê? Porque a gente precisa, né, ser exemplo. Pegando de novo, tanto a página quanto a prece. A gente precisa ser exemplo para a nossa sociedade. E depois, a gente precisa selecionar os nossos conteúdos. Para que eu vou semear a discórdia? Por que se eu estou num ambiente fraterno, num ambiente gostoso, num ambiente de convívio, de paz, né, paz na consciência, por que eu vou semear a discórdia? E olha que às vezes eu falo, uma coisinha que eu falo acende um estopim. Eu não, qualquer pessoa. E aí lá no Pão Nosso vem um pedaço, né, no número 146, que eu achei interessantíssimo. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Adianta a gente ficar aqui batendo na tecla das guerras? A gente sabe o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? A gente vai fechar os olhos? Vai ser a culpa adaptativa? Não, aquilo não tá, aquilo lá eu não posso fazer nada, eu não vou me meter. Tudo bem, você não pode fazer nada, mas você não pode nem fazer uma prece, nem dizer que os mentores, que o planeta, que Jesus não pode dar, não possamos pedir para que aquilo se apacente. A gente vai ter essa culpa adaptativa? Eu acredito que não. Se a gente tem um cunho de pacificador, porque nós não podemos semear nem discórdia, nem brigas, nem a tal da dissonância cognitiva, né? O cigarro faz mal à saúde, não fume, né? Aí você vira a esquina, você está lá fumando um cigarro. Pô, mas o Maurício acabou de me dizer que fumar faz mal à saúde. Como é que eu estou lá na esquina fumando? Não dá. Então a gente precisa, e a forma com que eu estruturei aqui vai ao encontro do que o texto que a gente está estudando traz para nós. Primeira coisa é estabelecer um diálogo bom. Isso eu aprendi muito com meu sogro. Cara, se você puder, evita falar palavrão. Se você puder, evita falar de coisas que deixem um ambiente ruim, que deixem um ambiente com sombra, que deixe aquela sensação de tristeza, de depressão. Para que você vai fazer isso? Então presta atenção no seu diálogo, porque hoje em dia não é só o diálogo, é muito do que a gente escreve também. Não sei se alguém aqui já teve essa, essa disciplina, mas eu sei que algumas pessoas aqui que eu acho que isso vem muito do pessoal, a gente pegou isso muito pelo laço, né? Eu estou vendo que a Adriana está aqui, a Alessandra, a gente que trabalha com tecnologia, nós somos os primeiros a cobaias de usar correio eletrônico, né? Então era muito fácil, né? Você queria falar com alguém, queria mandar, você tacava o dedo ali e escrevia. E um antigo gerente meu, da época que eu trabalhava na IBM, ele virou e falou assim para mim: Maurício, faz uma coisa, cara, para não causar, porque eu mandei uma mensagem, causou um furor. Ele falou: faz uma coisa, desabafa na mensagem, salva no rascunho, espera um dia, depois você lê. Se você concordar, você manda. Porque muitas das vezes a gente enfia lá o dedão e está no calor da emoção, já foi. Então, prestar atenção nesse diálogo, tanto escrito quanto falado. Compreender melhor, entender as diferentes perspectivas, já falei muito isso, né? Essa figurinha talvez traduza tudo que eu estou falando. A caridade moral, né? Essa caridade moral, primeiro, mais importante até do que indulgência e perdão, para mim é benevolência. É olhar sobre os olhos do que está acontecendo, né? Olhar o bandido, olhar o terrorista, olhar o, o assassino, olhar com outros olhos como aquela pessoa chegou
naquele estágio. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce terrorista, ninguém nasce para fazer o mal. Mas às vezes as circunstâncias levam a gente para o mal. Muitas das vezes a gente se vê cercado e se vê acuado. Meu pai falava isso muito para mim: cuidado com o rato, que rato acuado morde. E é isso, você se vê numa situação que você se vê ali tão cercado que você parte para a agressão, você parte para a briga. E cabe nós, né, sermos os pacificadores. Às vezes temos que ser cordeiro, e é difícil ser cordeiro, muitas das vezes. E tentar se reconciliar o máximo que você puder, porque nós somos seres que vivemos em sociedade, nós não somos eremitas, nós não somos pessoas que nascemos para viver sozinhas. Então, muitas das vezes, a reconciliação é o melhor remédio para isso tudo. É difícil, tá? Engolir o orgulho, engolir a vaidade, engolir o ego, e ir lá e falar: meu irmão, eu entendo o teu ponto, eu não concordo, mas, cara, o que que eu posso fazer para que a gente possa ter uma convivência tranquila? Ou, pelo menos, deixa eu entender o seu ponto. E aí eu trago esse pedaço aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Praticar a caridade moral, benevolência, indulgência, perdão, está também no Livro dos Espíritos, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nosso papel de espírita, nosso papel de espírita, que a gente possa ter sempre educação e vigilância. De novo, viu, senhor Armando? A sua prece hoje foi inspiradora para mim, tá? Então, de novo, se nós somos estudiosos e se nós vamos ensinar alguém, que a gente também se eduque primeiro e vigie, né? Então, estudar continuamente, estudar, não se deixar levar pelos fatos apenas, mas entender o que está por trás daqueles fatos, entender o que está por trás daquele texto, entender o que está por trás dessa mensagem. A autocrítica, vamos examinar muito as nossas atitudes e motivações. De novo, gente, vamos pegar o exemplo de Kardec, com seu excelente senso crítico para entender que para ele uma mesa girando no ar ou uma mesa se comunicando não tinha menor sentido, porque os dois não possuíam inteligência. Vamos vigiar as nossas palavras, e foi o que eu falei. Se alguém tiver com muita indisposição para alguma pessoa, escreve, que só toma cuidado que o WhatsApp, se você escrever, não tem como salvar, você só não pode apertar o botãozinho de enviar. Mas escreve um e-mail, escreve num pedaço de papel e depois você lê. Depois que você se acalmar, você lê e vê o seguinte: cara, será que eu, cara, quem escreveu isso? Fui eu? Foi você, no momento de fúria. E, obviamente, você tem uma disciplina mental, que eu acho que é aqui, de novo, né, dentro do SEACE, dentro desse momento que a gente está aqui, é fácil ter disciplina mental. Difícil é ter disciplina mental na rua, no trabalho, né, ou quando a gente está em discordância com o nosso ambiente. E Emmanuel traz no Pão Nosso a lição 74. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia. Observa como que você vai agir. Bom, partindo aqui para as nossas reflexões finais, primeiro, sempre que puder, vamos agir com amor, porque é o que eu acho que está faltando no mundo de hoje. A gente tem muito que aprender com as pessoas que orbitam, né, esse planeta, não que estão no planeta, que orbitam nesse planeta, porque se a gente tivesse um pouco mais de amor e agindo com um pouco mais de amor e respeito, a gente estaria muito melhor e não estaria, né, em alguns ambientes que são trevosos mesmo, alguns ambientes que parecem que são zonas trevosas da erraticidade que estão presentes aqui na nossa Terra. Ter lucidez e responsabilidade, não seja o instrumento da discórdia, nunca. Se puder, evite, fuja. Eu estou fazendo um esporte que é baseado em defesa pessoal, que a primeira coisa que o mestre ensina é o seguinte: não provoque. Se tiver algo que você possa fazer, faça. Mas o ideal é fuja, saia daquilo. Não seja o instrumento da discórdia.
tentar construir um mundo melhor. Então, de novo, vou chamar o que eu falei lá no início. Se eu não, se, o que que eu posso fazer para não ter essa culpa adaptativa? O que que eu posso fazer para que eu não caia na armadilha de, putz, cara, já estava assim quando eu cheguei. Lembra que eu falei para vocês? Eu sempre puxo isso porque eu acho tão legal o instrumento do como é que fala, um experimento científico que eles colocaram 5 macacos numa jaula e aí colocaram um cacho de banana. Cada vez que algum macaco ia pegar uma bananinha, um jato de água fria. Cada vez que ia pegar uma bananinha, jato de água fria. Em algum momento eles foram trocando os macacos. E aí eles perceberam que quando chegava um macaco novo e estavam os antigos tomando banho frio, o macaco novo subia para pegar uma banana, todo mundo caía de pancada em cima dele. Um determinado momento, tiraram as bananas e não jogavam mais banho frio. E toda vez que chegava um macaco novo, o que que acontecia? Batiam nele. Se fosse um experimento humano e perguntassem para aqueles macacos para aquelas pessoas o que eles estavam fazendo, provavelmente diria: eu não sei, eu só sei que é assim. Quando chega alguém novo, a gente bate nele. É tão simples quanto isso. Eu posso ter essa culpa adaptativa, já era assim quando eu cheguei e assim vai ficar, ou eu tentar fazer com que seja, né, uma sociedade mais justa e pacífica. E aqui eu trago talvez a frase que todos nós escutamos todo o tempo, né, que está no Cristo Consolador: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E eu não poderia deixar de falar para vocês na tarde de hoje sobre os 3 filtros de Sócrates, que eu acho que isso é extremamente importante quando quando a gente fala de disseminação de informação, quando a gente fala de discórdia e quando a gente fala da nossa famosa fofoca, né? Então, eu acho que Sócrates trouxe uma abordagem muito interessante. E, de novo, se por acaso não existia esse filtro, não existiu isso no Sócrates, que a gente possa pegar isso como ensinamento, porque eu acho espetacular. Então, qual é o primeiro? Verdade. Se alguém está trazendo alguma coisa para você via mídias sociais, via uma fofoquinha, né, que a gente sabe que é a coisa que mais tem e que a mim particularmente me irrita, aquele leve trás, sabe? Ah, fulano falou, eu acho isso, assim, às vezes é covardia. Então a gente precisa ser mais autêntico. Ó, eu estou falando isso. Não foi o fulano que falou, não bota a palavra na boca das pessoas. Então, assim, o que você está me falando é verdade? Você já checou isso para saber se é verdade? Eu sempre pergunto isso. Quem me conhece bem sabe que eu falo isso. Tá bom, o que você está trazendo é verdade? Qual a fonte disso aí? A pessoa passou por essa experiência? Ou isso de fato está acontecendo? Segundo, cara, aqui eu até substituo, mesmo que não for verdade, porque se não é verdade, para mim já me causa estranheza, mas tudo bem. Mas o que essa mensagem, essa informação, esse conteúdo, ele é bom? Ele vai fazer bem para mim, para você, ou para as pessoas que me cercam? É bom o que você está me trazendo? E por último, e não menos importante, essa informação vai ser útil para mim? Eu preciso saber isso? Ou, se eu souber, vai fazer bem para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas do meu convívio? É interessante ou não? Se não é, meu amigo, não me traga. Não me traga nada disso. Então, de novo, se a gente fizer um espelho do que o Sócrates está trazendo, é justamente o que Kardec fez quando ele codificou o conteúdo trazido dos espíritos. Aplicação prática desses filtros. Vamos analisar as palavras antes de expressá-las, batendo bastante nessa tecla. Vamos fazer com que essa comunicação seja aplicada nos nossos filtros e nas nossas comunicações diárias. Nós estamos expostos mais do que vocês pensam, né? Tem aquela pergunta, né, que eu acho espetacular. Os espíritos influenciam nossas vidas mais do que pensais. Então, assim, nós estamos expostos hoje em dia, porque a tecnologia está muito fácil, ela é prática, ela está ali a todo momento.
Se as pessoas mais novas, as crianças têm acesso a isso, imagina a gente. E não adianta dizer, mas o pessoal, esse pessoal mais jovem tem habilidade, que nada, todo mundo tem. Está todo mundo conectado. É uma pequena, minúscula parcela da sociedade que não. E a outra coisa, consciência, né? As palavras são como flechas, impossíveis de recolher, né? Então, o nosso querido irmão Alexandre Pereira, ele contou uma passagem dele, que ele estava junto com a mãe e que ele estava pegando um carro de aplicativo para ir da rodoviária para a casa dele. E esse carro de aplicativo, por algum motivo, quando ele colocou, que o cara viu o trajeto, ele já estava saindo com a mãe, tem bastante idade já, com mala da rodoviária, e o cara simplesmente foi embora. E ele descascou e botou lá comentário, xingou, papapá. Alexandre Pereira. E ele olhou ele olhou para ele mesmo e falou assim: Nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou atacando de uma maneira que eu não vou mais poder retirar o que eu falei para esse cidadão, mesmo ele estando errado no seu ato para comigo e para com a minha mãe. Então, antes da gente atirar a flecha, vamos prestar atenção, porque se essa flecha for, ela vai ser difícil, eu diria impossível, né? A não ser que tenha algum fenômeno aí sobrenatural, estou brincando aqui, né? Espiritual, que faça essa flecha se desviar e se recolher. E a gente precisa ter uma reflexão e compromisso com as nossas verdades. Para quê? Para que a gente fique em paz, para que a gente possa saber o nosso papel como espíritas, que a gente possa ser instrumento de paz e verdade. Por quê? Porque se nós nos dissociarmos do verdadeiro papel de pacificadores e também instrumentos que dão conforto, que tragam paz, que tragam uma sinceridade naquilo que a gente está falando, a gente vai acabar esvaziando tudo aquilo que está ao nosso entorno, principalmente as pessoas que nos dão crédito por ouvirem o que estamos falando. Então, meus irmãos, que a gente possa ser reconhecido pela nossa transformação moral e pelos nossos esforços enquanto a nossa pequenez de estar aqui nesse mundo ainda de transformação, que a gente não seja agentes da discórdia, que a gente não seja agentes da desinformação e que a gente possa trazer dentro dos nossos limites, que a gente não tenha a nossa culpa, porque a gente não está fazendo nada em função do verdadeiro espírito, do verdadeiro ato que a gente precisa nesse planeta, que é de fato paz e um pouco mais de amor. Então me despeço de vocês, agradecendo aí a oportunidade de estar falando aqui para vocês esse domingo à tarde, tá bom? Muito obrigado e que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre.